Domingo, 11 de setembro, data histórica, não propriamente comemorativa. Dia em 73 do golpe a Salvador Allende, no Chile. Dia da derrubada das Torres Gêmeas. Alguns comemoram uma ou outra das datas. Mas isso é assunto para depois. Diego, boa tarde. Boa tarde. Geralmente quem comemora, comemora as duas, né? Talvez seja o As duas ao mesmo instinto tempo. psicopata mais do que a ideologia política. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Cá estamos novamente aqui nesse sábado de sol de 11 de setembro. E é isso aí. Hoje é dia Di- de lembrar essa caralha toda. Diego, tem tanta gente defendendo a democracia de posições ideológicas diametralmente opostas, mas também de posições políticas, táticas muito diferentes. E eu acho que seria bom pensar e refletir um pouco a respeito, não só do significado da palavra democracia, mas do significado de cada uma das posições que têm sido apresentadas como posições políticas viáveis no Brasil e no mundo. O Talibã, por exemplo, é apresentado pela mídia internacional como uma organização terrorista que, em se estabelecendo no poder no Afeganistão, vai retirar os direitos das mulheres. Mas, por outro lado, os Estados Unidos estiveram por 2 décadas ocupando o território afegão. Era uma força estrangeira que, aliada à Aliança do Norte, também não promoveu nenhuma grande mudança significativa em relação à conquista de direitos das mulheres no Afeganistão. Não se pode aí fazer elencar aí um rol de conquistas que credencie os Estados Unidos e as grandes potências da ONU envolvidas nessas ações, no Oriente Médio de uma maneira geral, a uma luta democrática. Pelo menos eu não vejo como associar isso. E o Talibã, querendo ou não, é uma força que tem apoio popular no Afeganistão. Quer dizer, conseguiu resistir à imposição política e social feita pelos Estados Unidos, né, de maneira mais específica, e pela propaganda internacional que foi levada a cabo contra o Talibã, apesar do Talibã ter tido apoio durante muito tempo da Inglaterra, da França, etc. E agora é vista também como uma possibilidade de estabilização do país. Antes de passar a palavra para você, eu queria que você comentasse esse assunto, né, o significado da palavra democracia, especialmente nessas disputas de forças estrangeiras, forças nacionais, a independência nacional, a relação entre independência nacional e libertação de setores oprimidos da sociedade, como é possível um setor oprimido ser favorecido por uma ocupação estrangeira, etc. E também a respeito da retirada das tropas norte-americanas, porque a imprensa dos Estados Unidos, de maneira geral, inclusive a imprensa democrata, o New York Times, o The Economist, tem sido duramente críticos em relação à ação do Joe Biden, né? Quer dizer, ele disse, o Anthony Blinken, né, o secretário de Estado, passou vergonha, né, dando declarações de que a retirada das tropas, antes da retirada dos civis, era para proteger os civis norte-americanos e estrangeiros que estavam trabalhando nas embaixadas, ou não como diplomatas, né, no setor privado, no Afeganistão. É difícil de acreditar, parece até uma ironia jocosa, né? O que você acha, Diego? Eu acho que não existem santos no inferno. É isso que eu acho. E já que a Terra é um grande purgatório, né? Assim, não tem santo nessa história. Obviamente, o Talibã é um negócio assim do século XIV. Não tem dúvida disso. Espero que não tenha dúvidas, né? Assim, o Talibã realmente é uma força ultra reacionária, chega a ser retrógrada, né? É para além do reacionário. Agora, de fato, não dá para ignorar que eles têm apoio da população afegã. E ao mesmo tempo dá para entender por que eles têm apoio, né? Porque afinal de contas, você tem um país que está há mais de 20 anos sob ocupação de uma força imperialista, né? No caso dos Estados Unidos. Antes disso, eles foram joguete de grandes poderes, porque você, assim, uma breve abertura histórica a respeito disso, para quem não, né, não acompanha,
Você tem o Afeganistão, que é esse país que foi cotejado pela União Soviética, né? Nos anos 70, 80, a União Soviética financiou um golpe ali. E os Estados Unidos resolveram financiar as forças de oposição contra o golpe, contra os soviéticos, que eram os mujahedins. E entre eles era o Bin Laden, né? O Bin Laden era um dos líderes dos mujahedins. Então, assim, né? Por isso que eu digo, não tem santo não tem santo no inferno, não tem santo nessa história, porque os Estados Unidos financiaram um movimento que ganhou poder, ganhou arma, ganhou caralho a quatro, perverteu o poder, aí ao longo dos anos esse mesmo grupo que se transformou em Al-Qaeda vai e trabalha na conspiração do 11 de setembro, junto com a CIA e outros organismos aí, e aí os Estados Unidos resolvem retaliar e você tem 20 anos de barbárie no país. Tá? Como você citara, é assim, é uma coisa absurda, porque os Estados Unidos resolvem sair do dia para noite, tem que sair mesmo. Agora, assim, eles saem do dia para noite, não dão apoio logístico e ainda deixam para o Talibã uma lista dos colaboradores do regime americano, ou seja, o pessoal que trabalhou, desde copeiro e faxineiro até tradutor e sei lá, pessoal do serviço de inteligência afegão. Então, olha que bonito, né? Os caras, além de saírem, ainda deixam uma lista pronta dos caras que colaboraram com a galera que estava matando civis indiscriminadamente por 20 anos. Então, não tem santo nessa história. E aí, para fechar esse tópico, aí eu vou falar da democracia. O, e, por mais absurdo que seja o que está acontecendo lá, as pessoas elas têm que entender que tem um negócio na Carta da ONU, com todos os questionamentos possíveis à ONU, mas tem uma coisa na Carta que se chama o direito de autodeterminação dos povos, ou seja, cada nação tem o direito de determinar o seu próprio destino. Se os caras são da Era das Cavernas ali no Afeganistão, é direito deles, sabe? É como, não sei, você tem um vizinho que faz orgia na casa dele. É direito do cara fazer orgia na casa dele. Uma comparação bem porca essa, mas eu quero dizer o quê? Até porque Se a você... orgia é até legal, né? Saudável. Pois é. Mas assim, se você tem uma nação que é autônoma e independente e ela tem as práticas internas dela, veja, você pode condenar, fazer boicote, você tem inúmeros mecanismos para coibir isso. O que você não pode é intervir militarmente. Entende? Existe uma linha clara aqui. A linha clara é, o país tem autonomia de ser o que quiser. Se isso estiver interferindo na comunidade internacional, você vai cortando esse grupo da unidade internacional. Você não vai botar tanque e drone para matar a galera. E aí isso tem muito a ver com democracia ou a falta dela, porque aí entrando no termo, porque é o seguinte: o que é democracia? Democracia é um conceito utópico, né, que rege que a minoria, aliás, que a maioria de uma sociedade tem o direito de autodeterminação a partir de um consenso de votação, de um consenso de grupo, mas de um consenso onde a maioria entra num consenso. Logo, se a gente parar para pensar, a democracia ela é um paradoxo, porque ela é tudo menos democrática. Porque, afinal de contas, se você tem uma maioria no poder, essa maioria não necessariamente vai defender os interesses de uma minoria. E se essa maioria detém os mecanismos sociais, econômicos e culturais, etc., de uma dada sociedade, essa maioria vai se perpetuar no poder. É o Ô, que a gente Diego, enxerga em mas muitas nações. o Tocqueville, ele cunhou o termo, né, ditadura da maioria, no livro dele, Democracia na América, mas a democracia em geral ela é tudo menos a ditadura da maioria, ela é a ditadura da minoria em geral. E nesse caso é muito difícil de saber se... Eu vi o Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores, falando a respeito da história da criação do Afeganistão, que Eu gosto seria, desse na cara. verdade, um estado tampão entre o Paquistão e a União Soviética, justamente para proteger o protetorado britânico. Quer dizer, a União Soviética não, a Rússia, né? A Rússia czarista de então. Quer dizer,
Então, o Afeganistão já seria um Estado artificial. O Paquistão é o resultado dos acordos entre Gandhi, Nehru e também é uma subdivisão da Índia. Uhum. Então, é complicado, porque aí também se produzem maiorias a partir da divisão territorial. Quer dizer, os hindus eram majoritários, os muçulmanos quiseram a sua independência e formaram uma maioria. É difícil, eu estou colocando essa questão porque pensar nesses termos é um pouco difícil. Mas, assim, independentemente disso, a posição que me parece a posição mais razoável, pelo menos para quem está de fora e não tem a possibilidade de intervir concretamente na situação política do Afeganistão, que eu acho que é o nosso caso, né? Eu É, desconfio, tudo indica. é a defesa do país oprimido contra o país opressor. Mas mais do que a defesa, em abstrato, é na verdade a compreensão de que num país oprimido por uma potência estrangeira, o direito de nenhuma minoria está assegurado. Então, para aqueles que dizem que estão preocupados com a situação da mulher afegã e que o Talibã imporá restrições severas, bom, na verdade, restrições severas estão sendo impostas agora. Algumas delas, inclusive, podem não estar no texto da lei. Elas podem não ser a Sharia, pode não ser uma lei corânica, stricto sensu, mas de fato a pressão é tão grande que as mulheres no Afeganistão usam burca e não trabalham fora de casa, quer dizer, a situação é dramática. Mas Uhum. a situação econômica se deteriorou muito. Os afegãos têm vivido aí com uma inflação Sim, acachapante, né? Uma inflação Sarney elevada à 20ª potência há muitos anos, quer dizer. sim. Assim não há quem aguente. Então, eu acho que a única posição razoável é apoiar o Talibã. Claro, apoiar o Talibã porque não há nenhuma outra força política que tenha projeção no Afeganistão, assim. Nós poderíamos eventualmente, estando de fora, sonhar com a formação de um grupo que representasse uma terceira via, um grupo popular de trabalhadores, mas é uma nação tão oprimida, mas Manda o Amoedo para lá. os direitos dos trabalhadores foram suprimidos por tanto tempo e as deficiências organizacionais são tão grandes que imaginar que essa solução seja viável no curto prazo é uma coisa absolutamente impossível. Só para finalizar, o Luiz Carlos Prestes, numa entrevista ao Roda Viva, se não me engano, em 1986, não tenho certeza, 85, 86, ele fala a respeito da situação do Afeganistão e da invasão soviética. E ele relembra de um compromisso soviético da época, que poderia ser puramente demagógico, mas de fato era um compromisso oficial de que se todas as forças imperialistas se comprometessem a não intervir na política afegã, a União Soviética retiraria suas tropas. Eu também não condeno a invasão soviética no Afeganistão, não, porque ali não havia a possibilidade de independência nacional. O que havia era uma disputa entre os dois grandes blocos Uhum. que coordenavam a ação política dos principais países no mundo inteiro. Ou era a União Soviética ou os Estados Unidos, não tinha a opção libertação feminista de afegãos. Não, isso aí é um Sim. sonho, uma miragem política. Esse, para mim, é um problema central. Mas fala mais aí. Eu não sei, eu não diria que eu apoio, eu também não diria que eu condeno a invasão soviética, ou a interferência soviética, porque a gente tem que colocar esses contextos de invasões sob uma ótica não geopolítica, geopolítica. Não é a palavra que eu quero, mas serve. No sentido de que você tem países satélites de determinadas potências. Tá? Então você, assim, sei lá, como Cuba, né? Cuba é um país satélite dos Estados Unidos. Eu, de novo, não estou justificando nem a invasão, nem o domínio americano sobre Cuba. E ó, estou usando justamente duas potências para a gente entender. Não condeno, ou melhor, compreendo as motivações do Império Americano em intervir diretamente em Cuba,
por interesses locais, interesses regionais, porque faz parte da esfera, essa é a palavra que eu queria, da esfera de interesse. Então você tem uma esfera de interesse que circunda uma determinada nação. E aí é compreensível, de novo, não justificável, mas é compreensível que essa nação vise expandir a sua esfera de interesse, seja por diplomacia, seja por guerra cultural, seja por propaganda, seja por guerra, tá? por intervenção militar. É compreensível. Da mesma forma que é compreensível os Estados Unidos terem dominado Cuba por tantos anos, é compreensível que a União Soviética tenha dominado o Afeganistão, invadido o Afeganistão. O que não é compreensível é uma nação deslocar recursos, indivíduos e o caralho a quatro para outro lugar, para outro hemisfério do planeta Terra, para fazer interferência direta. Isso não é justificável sob forma alguma, porque você. Aí é que tá, você não tá só pervertendo aquela cultura, pervertendo aquele grupo. Porque é uma perversão também quando você vai e interfere, enfim, em algum país que faz parte da esfera de interesse. Mas, para além da sua esfera de interesse, você está ferindo diversas outras coisas e valores e morais, etc. e tal, sem falar que assim, é uma cultura alienígena aquele povo. Né? É inegável de dizer que, por exemplo, os valores cubanos da época do... Esqueci o nome do cara, Batista. Os valores cubanos antes da Revolução eram muito mais próximos dos Estados Unidos do que da União Soviética. Então é compreensível que essa assimilação, mesmo que seja de forma armada, é compreensível que essa assimilação não seja tão traumática. Agora, você pega e a mesma coisa do Afeganistão e da União Soviética. O Afeganistão está aqui, a União Soviética está em cima. Os valores, muitos valores são compartilhados. Então, não é tão traumático. Agora, você pega um país da puta que pariu, que atravessa meio planeta Terra para fazer intervenção, você está ferindo muito, muito, muito mais gravemente aquela nação. Tá? De novo, nenhuma das formas, na minha opinião, de invasão é justificável. Porém, algumas são muito mais graves do que o já grave que elas representam em seu princípio. E em última instância, último comentário ainda, eu não acho que a gente deva, eu não lembro a palavra que você fala, acho que apoiar, né, o Talibã. Eu diria que apoiar não é a palavra, eu diria que a palavra certa seria tolerar. Eu acho que nós estadistas, né, você e eu, grandes estadistas, eu acho que o mundo deveria tolerar a gestão do Talibã por conta do princípio de autodeterminação dos povos. Se o Talibã tem um governo que é uma maioria-minoria, independentemente do que eles estão fazendo lá dentro, é o direito de autodeterminação desse povo. Porque senão vira uma bagunça. Senão, daqui a pouco também, como tem esse bando de maluco aqui no Brasil, daqui a pouco os caras vão estar pedindo para os Estados Unidos intervirem aqui. Então, assim, como é que fica? Os países devem ter o seu direito de autodeterminação garantido. E uma vez que eles firam princípios civis de direitos humanos, não se deve bombardear os amiguinhos. Você deve fazer milhões de sanções possíveis, deve fazer carta de repúdio. Não, mas você deve cortar a economia, você deve impedir viagens ao exterior, você deve cortar todas as torneiras que fazem aquele mecanismo funcionar. Agora, simplesmente passar com um tanque em cima, isso para mim é errado. Ô Diego, quando eu penso em pragmatismo político, normalmente me vem à memória a lembrança de um grito dos excluídos do qual eu participei na Praça da Sé há alguns anos. Em determinado momento, uma moça que se dizia anarquista pegou o microfone. O assunto que estava em pauta era a retirada de direitos dos trabalhadores. Acho que foi durante o governo Michel Temer. E aí todo mundo dizia, não, a CLT não pode ser desmantelada, deve estar inscrito na lei que o trabalhador tem direito a férias remuneradas, etc. E aí essa moça dizia, nossa, a gente está defendendo que essas coisas antigas aí continuem na lei e tudo, e que na verdade todo mundo devia se libertar, e no final ela deu o exemplo de que ela jogava malabares e não tinha CLT, quer dizer, aí é complicado, né, porque ela na verdade estava dando o exemplo negativo da perda dos direitos como se fosse algo positivo. Sim. E pior,
Quer dizer, ela está falando, não é preciso ter inscrito na lei, porque a gente precisa estar muito acima da lei, mas na verdade ela estava muito abaixo da lei, marginalizada, numa das piores profissões do mundo e das mais mal remuneradas. Quando a gente fala sobre o Talibã, se houver uma possibilidade de intervenção, e eu acho que é claro, aí a mão do Putin, a mão do Xi Xi Jinping, a Jinping, mão dos coordenadores políticos centrais do sim. mundo. A gente tem que falar justamente em apoio, porque ou você apoia ou você simplesmente se omite, e a omissão é muito perigosa nesse caso. É claro que a intervenção política daqueles que almejam uma sociedade que assista mais aos trabalhadores, que tenha uma preponderância, inclusive dentro do regime político, das organizações coletivas da sociedade, etc., tem que ser no sentido da formação ou da criação do melhor ambiente possível para que essas forças se formem, para que essas forças tenham como realizar todos esses desejos aí que são desejos seculares aí das organizações de trabalhadores. Mas simplesmente dizer não, isso aí é uma coisa, eu não posso meter a mão nessa cumbuca porque... Mas há casos em que os direitos dos trabalhadores não estão de jeito nenhum em questão. Quando isso se dá, então o apoio é uma traição à tentativa de reorganização da classe operária, ou de setores da sociedade que não sejam propriamente a classe operária. Não quero entrar na discussão propriamente do papel do proletariado nem nada. Como, por exemplo, na eleição do Joe Biden, na minha visão. Na minha visão, na visão de outras pessoas, é claro. Eu acho que aí não estava propriamente colocado uma disputa entre um setor que tinha qualquer papel emancipador, ainda que não tivesse uma ideologia emancipadora. Era uma luta entre dois setores militares altamente agressivos do imperialismo mais poderoso do mundo. Então, apoiar o Joe Biden contra o Trump me parecia uma insanidade. E agora, Sim. a gente que eventualmente vai dizer, bom, ele retirou as tropas do Afeganistão, isso é uma grande conquista. Bom, a verdade é que todos os setores fundamentais da política e da sociedade norte-americana já queriam que os Estados Unidos abandonasse a guerra porque ela é muito É. custosa, E você porque... quer saber de uma coisa, entrando no seu raciocínio, se não fosse o Biden, se fosse o Trump agora, o Trump também ia tirar. Se não fosse o Trump e fosse o Bernie Sanders, ele também ia tirar. Porque isso independe do líder político. Isso faz parte de uma agenda muito maior. Republicanos e democratas, eles são a mesma. Não dá para dizer que são a mesma coisa, mas eles trabalham com a mesma agenda. Tá? E isso, inclusive, isso fica latente quando a gente enxerga aqui também o paralelo, porque o nosso aqui é muito mais burlesco. Mas é na ideia de que, assim, o republicano e o democrata basicamente se diferenciam no discurso, no discurso dos valores. Né? são questões aéreas, né? Exato, Eutanásia, exato. coisas desse gênero. Porque o que acontece? Enquanto ao povo é alimentado com discurso de identidade, de pauta aborto ou não aborto, gênero neutro, que mais? Criacionismo, terra plana. Enquanto o povo a vacina agora com esse enquanto o povo é alimentado com esses fogos de artifício, nos bastidores a agenda dos dois partidos é idêntica, que é perpetuar o sistema de imperialismo. Tá? Então, independentemente do líder, a agenda central dos Estados Unidos é essa, é perpetuar a essência que ele se considera a tal do excepcionalismo, né? O Destino Manifesto, que a liderança americana considera que eles estão num direito divino de serem os líderes do mundo livre, né? Serem o farol da liberdade do mundo. Então, a partir dessa premissa, independentemente do partido, do líder que for subir naquela cadeira. Porque, de novo, aí, amarrando o que a gente está falando, porque democracia, no final das contas, é o governo de uma minoria que se traveste de maioria. É o governo de uma minoria que usa a fantasia, que usa as roupas, que usa as vestes
de uma maioria, tá? Independentemente do líder. Ô Diego, e nem adianta uma vice-presidenta negra, né? Não, Porque é preciso se lembrar também que durante a escravidão havia capatazes negros. sim, Havia os negros que chicoteavam outros negros em troca de alguns privilégios. sim. Que é o que a gente chama de capitão do mato aqui, né? O título de capitão do mato cai bem para Kamala Harris, que Cai. como procuradora foi É. uma verdadeira carrasca da população Isso, pobre. você que está vendo a gente que não tem um pouco do contexto aí que a gente está falando, a Kamala Harris, isso que o Luiz acaba de falar, ela era procuradora, né, da corte americana, e ela indeferiu diversos processos em desfavor aos negros lá. Eu não vou lembrar de cabeça agora os casos, mas assim, você tem um punhado de casos em que ela mandou negros para prisão, para cadeia, para death row, como é que chama isso aí em português? Para coisa da É, morte lá, para pena de fila do morte. corredor da morte. Isso, corredor da morte. Então, assim, é como eu vi um meme aí, se depois eu achar, eu boto na edição aí. Mas é algo, é assim, né? A direita, os republicanos, né? A pergunta, né? Sei lá, vamos bombardear tal país. Aí o republicano, sim. E o democrata, sim. Aí depois um monte de emoji, Black Lives Matter, não sei o que, não sei o que, a bandeirinha colorida. A diferença é essa, a diferença é só um deles é descaradamente a favor de uma determinada pauta, enquanto o outro, assim, veladamente defende essa pauta. A diferença é essa. Então vamos para o Brasil, porque eu não quero atiçar seu ânimo, mas aqui a gente está tendo uma passeata que é, na minha opinião, a encarnação disso. Eu sei que você tem uma opinião diferente. A gente concorda Tem em aí, partes. É. a gente tem a Isapena e o MBL. A Isapena estava recentemente no programa da Cultura, num programa da Cultura, naquele programa Provoca, que Nossa, Marcelo Taz apresenta. intragável. E eu estava com meu pai, vem assistindo o programa, e aí eu disse para ele, pai, a Isapena agora é do PSDB. Claro. Por quê? Porque assim, o PSDB controla a TV Cultura, e todos aqueles que são chamados a participar dos seus programas, que têm suas imagens expostas, ganham visibilidade, que é uma recompensa grande por participar desses programas, estão desempenhando alguma função em favor da política que o PSDB defende. E agora ela está chamando esses atos aí com o MBL e outras organizações, vem para a rua, né? E agora se somaram alguns partidos políticos, Solidariedade, Rede, a gente estava enumerando, né, antes de começar a gravação. PDT, PSB, né? O PCdoB eu não tenho certeza, você também Não, não, né? PSBB, o PCdoB vai, o Orlando Silva É, o vai subir Fábio pra Dino, rua. né? Ah, tá, sim, então vai oficialmente. E a Uni, você disse que vai, né? A Uni é dirigida pelo PCdoB. Né? E bom, é um ato que está defendendo uma terceira via. Quer dizer, o nome dos atos inicialmente era nem Lula nem Bolsonaro. Quem tiver a curiosidade de entrar aí na página do MBL vai ver que todos os últimos 5 vídeos deles, e eu que eu não vi mais de 5 porque eu não tive paciência. É aquele Arthur Moledo Duval, é o Kim Kataguiri dizendo que o Bolsonaro tem as mesmas práticas do Lula e tal. Quer dizer, eles estão fazendo uma campanha eleitoral por uma terceira via. Eu não sei quem é a terceira via, eu suponho que seja Eduardo Leite ou Dória, mas não vou entrar nessa discussão, no mérito também da discussão, mas o Ciro Gomes ele sempre tenta também se cacifar. Aí já convocou os atos também. E aí o pessoal entra com a sua linha emoji Black Lives Matter e vamos com tudo lá. Mas na verdade, assim, eu não consigo ver a possibilidade de que esse ato tenha nem um décimo da força dos atos que têm sido convocados pela CUT, pelos partidos de esquerda. Ele serve mesmo para dispersar as forças políticas. Enquanto ele se diz um ato de unidade, ele serve para dispersar os atos contra o Bolsonaro. Eu acho que eles confundem muito o panorama justamente porque eles chamam a atenção para a eleição, quase que explicitamente,
Mas eles dizem que são pelo Fora Bolsonaro, mas é um Fora Bolsonaro para 2022. Comenta aí, Diego. O MBL é um bando de Mobral oportunista. A gente tem que ter sempre isso em mente, tá? O MBL é o protofascismo de sapatênis. Tá? É se Hitler tirasse selfie. É assim, o MBL, ele é a versão... Vamos contextualizar? O MBL é um grupo financiado em parte diretamente, em parte indiretamente e 100% ideologicamente por uma família chamada Koch, o sobrenome Koch, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, vai pesquisar aí no YouTube, no Google, é o David Koch e o outro lá. Um dos dois morreu, inclusive, recentemente. São dois velhos trilhardários dos Estados Unidos que financiam movimentos globais de direita e de ultradireita. Ô, Diego, Enquanto só eles uma se coisa. declaram centristas. Eles estão fazendo, inclusive, escola. Tem o Jorge Paulo Lemann agora no Brasil Sim, também. o Lehman faz parte o Lehman é como se fosse um coach brasileiro. Tá? Então, assim, a gente tem sempre que ter isso claríssimo, claríssimo. O MBL é um braço do libertarianismo americano. Tá? E a gente costuma falar libertário, mas libertário é a esquerda, libertário é. Esquece. Joga fora esse rótulo que a gente tinha antigamente, porque agora eles sequestraram esse rótulo e aí libertário é o anarcocapitalista. Deixa eles usar esse rótulo. Então, assim, o MBL faz parte desse braço armado global do anarcocapitalista, que em si é um paradoxo de ideias, né? Porque o anarquismo é o oposto do capitalismo, né? Então, assim, o MBL ele faz parte desse movimento global. Tem matérias, tem investigações profundas. O site da Pública, a Agência Pública de Notícias, eles fizeram um dossiê há muitos anos já com todos os detalhes, quem financiou quem estudou na faculdade de quem foi professor de quem. Então, legal. Esse é o MBL, tá bom? Para você que assiste a gente. Esse é o MBL. É um grupo financiado, mamando na teta de um grupo ultra reacionário americano, a Koch Foundation e a Ford Foundation e outras fundações americanas de propagação de neoliberalismo. E aqui no Brasil, então, eles assumem essa carinha jovem, descolada, porque é justamente nesse público que eles tentam conquistar os corações e as mentes, né? Porque afinal de contas a geração mais antiga vai morrer. Então eles sabem que eles precisam cativar gerações mais novas para fazer perpetuar a sua ideia. Dito tudo isso, o MBL ele marca essa manifestação para o dia 12. Há meses atrás eles marcaram, né? E na época a esquerda meio que ficou perdida, falou, mas por que os caras estão marcando só mais para frente, né? Assim, e ficou essa discussão assim frouxa na internet. Mas por que eles estão marcando só na frente e não agora? E tem um cálculo muito refinado aí. Eles marcaram para o dia 12 porque provavelmente eles já tinham consciência que o Bolsonaro ia sequestrar o 7 de setembro para si. E logo depois do dia 7 veio o dia 12, no fim de semana. Então, assim, é uma data muito estratégica que a esquerda moscou. Devia ter pego para ela. Essa é a primeira parte da análise. Vamos para a segunda parte. Uma vez que o MBL, então, sequestrou, ou melhor, pegou a forceps essa data para eles, ok, a data é deles, está marcada, está agendado, não pode fazer uma outra em paralelo porque a Paulista já está marcada. Conforme a coisa vai ganhando corpo e tamanho, veja, o MBL, ele pode ter dinheiro internacional, ele pode ter financiamento, ele pode ter esse caralho todo, mas ele não tem mobilização social. O MBL não tem mobilização social. O MBL é um bando de gato pingado, de vários estratos sociais, que é enganado, é iludido, por falta de conhecimento histórico, por falta de conhecimento mais profundo econômico, social, e o caralho a quatro. Tá? Você quer ser de direita? Seja de direita. Agora não seja do MBL, porque eles estão enganando você que se acha de direita. Eles são ultra-reacionários. Eles são os caras que vão e condenam o padre Júlio Lancelotti por estar dando comida para pobre. Tá? Eles vão lá e botam o Mamãe Falei, porque eu me recuso a usar o nome dele, porque eu acho esse apelido ridículo o suficiente e cabe muito para a personalidade ridícula que é esse cara. O Mamãe Falei vai lá na Cracolândia e ao invés de ajudar uma caralha, ele vai lá para xingar o padre.
Um velho de 80 anos que resolveu dedicar a vida para ajudar a galera a comer o pão hoje, entendeu? Então, assim, esse é o MBL que sequestrou a pauta. E aí você tem uma coisa interessante. O MBL sabe que eles não têm apoio, mobilidade, eles não têm mobilização, eles não têm a juventude MBLista, eles não são um movimento organicamente construído, eles foram um movimento fabricado. Logo, eles não têm um apoio popular, uma base popular, eles não têm isso. Então, para dar legitimidade para o seu movimento, o que o MBL fez? Resolveu abrir a manifestação. Falou assim: ah, não, quem quiser vem, PT pode subir no nosso palanque. Eles convidaram o PT. PT pode subir, a gente não vai Não, botar... calma aí. Eu vi a declaração oficial do Kim Kataguiri. Primeiro, a Gleisi Hoffmann disse que o PT não havia sido convidado. Depois, o Kim Kataguiri confirmou e disse que não convidou porque havia visto declarações públicas do PT de que não tinha intenção de participar do ato. Bom, então eles convidaram e desconvidaram, porque eu vi também declaração dele falando que o PT seria bem-vindo. Mas, enfim, né, coisas internas. Mas assim, ser bem-vindo e não ter participação no caminhão de som nem na convocação. Não, aí é cuzão. Mas aí, de novo, MBL, né? Então, bando de cuzão. Então, assim... Vamos lá, raciocínio. Sim. Então, eles precisam de gente para botar na foto e dizer que tá com o MBL. Olha, o MBL conseguiu mobilizar um monte de gente e não sei o quê. E resolveram abrir. Só que isso tá meio que saindo pela culatra agora. Por quê? Porque, embora o PT não tenha aderido, e embora oficialmente o pessoal, que vamos dizer assim, a segunda maior bancada de esquerda, não tenham aderido, um monte de gente da esquerda e da periferia da esquerda resolveu aderir. Então, assim, entre várias aspas aqui, o MBL corre o risco de amanhã ficar pequeno. Por quê? Porque eles resolveram chamar tanta gente que agora eles são a minoria dentro do próprio protesto. Para amarrar esse raciocínio, aí eu jogo para você com uma pergunta. Para amarrar esse raciocínio. Então vamos imaginar que amanhã é bem possível que o MBL seja minoria dentro do próprio ato. Tá? Além disso, você tem o fato deles não serem um partido, não serem nem um partido, né? Não é um movimento orgânico. E a esquerda não aprendeu nada desde 2013. A gente vê isso a cada dia. Por que eu digo isso? Em 2013, o MBL ganhou justamente o destaque à projeção, porque eles se infiltraram nas manifestações do passe livre, dos anarquistas, dos comunistas, da esquerda. Eles se infiltraram e, de repente, eles tomaram a pauta das manifestações. O MBL era uma minoria que resolveu entrar, veio com aquela coisa sem partido, sem bandeira, né? E se infiltrou e tomou a pauta. Se a esquerda fosse realmente inteligente nesse país, se fosse realmente unida e coesa, e tivesse um mínimo de organização, nem por WhatsApp eles se coordenam, sabe? Quando você vai na manifestação da esquerda, tem um carro de som bem na frente do outro e tem que falar, para aí todo mundo, para. Bicho, o que custa o cara do carro de som falar com o outro por WhatsApp? Eles não têm o mínimo de organização. Enfim, se a esquerda fosse organizada, inteligente e usasse de estratégia e tática do século passado, eles diriam, ok, vamos lá. Vamos botar todo o nosso pessoal de vermelho lá. E aí o que aconteceria? Amanhã você teria uma Paulista entupida da esquerda com um MBL desse tamanhinho. Mas não. Eles preferiram fazer o quê? Eles preferiram ficar, e aí eu vou botar a culpa, vou botar no cu do PT mesmo, porque, né, o PT só joga no campinho se for a bola dele, o campo dele, o juiz dele. O PT resolveu não ir. Para terminar esse raciocínio, aí a pessoa pode dizer assim, você petista que nos assiste, mas, pô, você tem que entender que o Lula foi preso em grande parte por causa do Moro, que é esse processo ridículo, que processo injusto. Ele foi preso, então é válido que ele esteja magoado e não queira. E falar, ok. Agora eu vou dar 3 exemplos. O Mao Tse Tung perdeu um filho por Chiang Kai-shek. O filho dele era revolucionário do Partido Comunista e foi assassinado pelo exército do Chiang Kai-shek. Não deu 3 anos depois, ele e o Chiang Kai-shek subiram nos mesmos palanques para expulsar os fascistas japoneses.
E o cara perdeu um filho pro inimigo político dele. Aí você tem a Segunda Guerra. Você tem a Segunda Guerra onde o Stalin perdeu um filho também na guerra. E depois se alia com os aliados. Além disso, não só isso, né? O Stalin, a União Soviética, ela foi alvo de ataque quente, ataque frio dos Estados Unidos, que tentaram sabotar a revolução por décadas. E isso não impediu os caras de pegarem e acabarem com a Segunda Guerra expulsando os nazistas. E sentar na caralha da mesa e falar, ok, agora vamos conversar nossa estratégia conjunta e depois a gente se vê lá na frente. A gente vê o que a gente faz lá na frente. O último exemplo, aqui no Brasil. O Jango e o Carlos Lacerda. Você tem o João Goulart, que era uma liderança de esquerda progressista, pipipipopopó, se reunindo com o Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, que é um protofascista da sua época, e os dois resolveram também se juntar. E só um bônus aí, o Juscelino Kubitschek também, com o mesmo Carlos Lacerda. Então, assim, a esquerda, ela faz alianças pragmáticas. Isso é natural. A nossa esquerda, ela é egoísta demais para entender isso. E Lula, me desculpe, Lula, se você nunca vai assistir a gente aqui, obviamente, né? Porque você tem mais o que fazer do que ver nós dois. Mas assim, amigo, você ficou preso por um ano, isso realmente é péssimo. E eu não estou sendo irônico aqui. Foi um processo injusto, foi um processo absolutamente arbitrário, coordenado por uma grande potência. Agora sim, queridão, o outro perdeu o filho dele. E ele foi no palanque contra o cara. Então tenha mais culhão. Entendeu? Não basta ter as coxas grandes que você botou naquela foto ridícula lá. Tem a culhão também. Eu vou ler o trecho de uma nota lançada pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que eu achei bastante curioso. É indefensável, cito a nota, é indefensável e contraditório, assim, que setores como o PT ou o PCO se recusem a estar com o MBL nos atos por serem golpistas. Ao mesmo tempo em que Lula se reúne com figuras da direita como Eunice Oliveira e Tasso Gereissati, em articulações para a construção de uma frente ampla para 2022. Tem um monstro aqui, ó, com o meu cachorro. Desmascara a farsa do golpe contra Dilma e aponta para um governo de conciliação de classes, inclusive com a direita golpista. Sim. Fazer atos em unidade de ação com a direita não pode, mas governar sim, deveria ser o contrário. E continua. Mas para a conformação dessa ampla unidade de ação, é preciso que estes setores coloquem como centro das manifestações a luta direta pelo fora Bolsonaro e não seus projetos eleitorais. Nesse sentido, não estaremos nos atos convocados pelo MBL, que não foram convocados e organizados nesta perspectiva de unidade ampla contra Bolsonaro. Assim, eu vou concordar e discordar da nota, assim. Eu também. Vou discordar porque ela é uma loucura, na verdade. Mas, assim, eu vou concordar no diagnóstico. Esse é um ato eleitoral. O Lula não poderia participar, Diego, na minha opinião, até porque, assim, o mote do chamamento dos atos do MBL tem sido nem Lula nem Bolsonaro. Sendo assim, a participação do Lula seria um contrassenso e um elemento de confusão. Seria uma armadilha pro Lula. Seria uma armadilha, mas seria mais do que uma armadilha. Seria fazer com que o Lula também avalizasse a ação política de grupos que são muito menores do que o grupo político que ele mesmo dirige. Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto para eventuais eleições presidenciais. Ele iria participar de um ato da direita que depois o governo da presidenta do seu partido. Seria uma coisa louca. Assim. Não, eu respeito sua opinião, mas eu estou dizendo, é meu ponto de vista. Me parece um negócio louco, não tem como acontecer. E, assim, o Kim Kataguiri confirmou, depois está na página do MBL, que ele também não convocou, mas é claro, também seria um contrassenso. Seria uma cinte, né? Não faria sentido. Mas, assim, aí o PSTU, para mim, é louco pelo seguinte, porque eles admitem a presença do MBL nos atos, apesar deles fazerem essa caracterização. Quer dizer, o MBL está aí não para organizar nenhum ato pelo fora Bolsonaro. Pelo menos me parece evidente. Tudo bem, você disse que eventualmente pode haver a perspectiva desses atos serem apropriados pela esquerda. Eu acho muito difícil por dois motivos. Um, por causa da falta de iniciativa da esquerda, que aí tudo bem, concordo com você.
O PT faz parte dessa falta de iniciativa, embora o PT, nesse caso em particular, nem seja o principal agente da falta de... Ele é um agente muito importante porque ele dirige as principais organizações sindicais. Mas, assim, as personagens públicas que estão por trás da desorganização do movimento são outras, claramente. Flávio Dino é um deles, talvez o principal, talvez os principais sejam Flávio Dino, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos. Esses são desorganizadores do movimento pela sua essência, pela essência do seu papel político neste momento. O papel político do Marcelo Freixo é desviar a esquerda para o cenário eleitoral. Ele participou anteontem, se não me engano, de um programa de rádio em Nova Friburgo, mas ele está viajando o estado do Rio de Janeiro para fazer campanha eleitoral para 2022 para o governo do estado. Mas você quer saber? Ele não pode acreditar que existe uma verdadeira ameaça de golpe institucional, porque ele já está fazendo campanha eleitoral para 2022, ele não acredita. Não, eu concordo em partes. Primeiro, eu acho que no caso específico do Freixo, eu acho que ele está mais que certo em fazer campanha. Tá? E eu justifico isso com o fato de que o Rio de Janeiro é uma terra sem lei. O Rio de Janeiro é um faroeste. Assim, não tem um ex-governador que não esteja preso, né? Aquilo lá já e o Eduardo Paes, que é mas olha só quem, entendeu? Então, assim, você tem aquilo lá é um trem desgovernado. E, assim, precisa ter alguém minimamente decente ali. Eu tenho críticas ao Freixo, inclusive eu já ouvi falar que ele tem ligação com milícia A ou B, não sei. Agora, fato é, precisa ter alguém minimamente decente naquela caralha. E se ele quer ganhar, e se ele quer ser esse alguém, ele tem que correr. Então, nesse ponto, e de novo, é um caso específico, tá? Eu acho que ele tá certo em fazer essa campanha. A coisa que eu discordo contigo quanto a ele é o seguinte, ele... Esqueci. Não, só um detalhe, rapidinho, enquanto você se lembra. Um detalhe importante, eu acho. O eleitorado do Freixo é o mesmo eleitorado do Bolsonaro. Quem percorre o estado do Rio de Janeiro, conversa com taxistas, motoristas de aplicativo, percebe que o Freixo é identificado como aquele homem duro, capaz de impor a ordem no estado do Rio de Janeiro. E o discurso dele é todo voltado para este eleitorado. Quer dizer, é difícil até de entender qual é a grande divisão, a senda que separa o bolsonarismo do pessoalismo no Rio de Janeiro, porque eles estão aí, na verdade, em caminhos opostos, porque, eventualmente, por exemplo, a milícia ligada ao Bolsonaro até assassina vereadores até assassinou a vereadora do PSOL, mas, por outro lado, eles são também defensores dos agentes repressivos do Estado, porque a polícia, que o Freixo tanto defende, é uma instituição repressiva do Estado carioca e é a mesma instituição, inclusive, que dá origem às milícias. Então, é um contrassenso total. Mas ele não tem... o Freixo, quando teve o seu melhor desempenho na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, contra o Crivella, a votação dele era nos bairros da classe... Eram nos bairros da Zona Sul e nos bairros de classe média. Mas é aquilo que eu falei, o Rio de Janeiro, cara, ele é um capítulo à parte na política brasileira. O eleitorado carioca, ele carece de gente decente para votar. Então, quando aparece alguém que é minimamente decente, ou que pelo menos tem um discurso que tem um verniz de decência, o pessoal se agarra. E aí sim, e aí eu consigo entender por que o bolsonarista médio vai simpatizar com o Freixo. Eu consigo entender. Porque, assim, alguns dos valores que o Freixo propõe de resgatar são valores que o bolsonarista médio, não o bolsonarista raivoso, que o bolsonarista médio concorda. Então, assim, dá para ver, no caso do Rio de Janeiro, pontos de intersecção entre esses dois públicos, tá? Que é diferente de São Paulo, que é diferente do Espírito Santo, que é diferente em outros lugares. O Rio de Janeiro é uma coisa muito específica de ser estudada politicamente, na minha opinião, por causa disso. Porque tem ali, você tem um vácuo público, né? É um vácuo como se fosse, sei lá, do universo, né? É um negócio muito... Existe um vazio político ali, né? E ainda para concluir, que eu estava falando, né, do negócio do Freixo,
Então eu entendo essa mobilização dele, eu entendo essa coisa dele, e aí, por extensão de sentido, eu entendo, por exemplo, também a esquerda que está indo junto com o MBL, junto com várias aspas, com o MBL agora, porque assim, eu não lembro que analista político falou isso, eu não sei se foi o Kennedy Alencar, foi um outro, que é totalmente coerente. Fala, escuta, se você quer ganhar a eleição, você tem que ganhar voto de quem vai votar no Bolsonaro também. Porque você não vai conseguir ganhar a eleição só com o seu público. Você vai, e é essa é a coisa do Brasil, tem esse centro, essa coisa amorfa. Não, como a gente tem mais de 20 anos de letargia, que o PT não deu um mínimo de consciência de classe, o pobre fudido se identifica mais com o explorador do que com o outro que é explorado como ele. O pobre fudido, ele vai se identificar mais com o Jeff Bezos do que com o seu Zé da padaria, entendeu? Então, assim, no nosso cenário nacional, é necessário que a esquerda entenda que ela precisa dialogar com o centro e com a direita. Porque se ela ficar falando para convertido, aliás, foi o que o PT fez esses 13 anos, ficou falando para convertido. E se você fica só falando para convertido, você cria uma base muito frágil. Tão frágil é que ficou 13 anos no poder e não resistiu 6 meses. E assim, isso é uma coisa interessante para a gente refletir também, que é o seguinte: ok, os índices de desenvolvimento do PT foram muito bons. A gente, em outros vídeos aí, para quem quiser acompanhar, a gente fala de várias coisas positivas do governo petista. Agora, que raios de desenvolvimento sólido é esse que desmanchou em 2 anos? Desmanchou e implodiu. Então, não houve um mínimo de base para fazer com que esse desenvolvimento se sustentasse. E aí, de novo, para ter essa base, tem que descer do pódio. Não pode xingar evangélico, sabe? Você não pode fazer bundaço, como eles faziam. Não pode xingar a Dona Maria, que acredita lá no Jesus dela. Não pode xingar o outro que ai, porque... Tem que entender esse povo. E a esquerda, ela perdeu isso. A esquerda não sabe mais falar com o próprio povo. Tá? Então, aí, para finalizar, essa é uma das razões pela qual eu entendo e eu acho interessante que a esquerda vá nos atos, sim. E que tem, e aqui você falou do Lula subir no palanque, ok, ele realmente não deveria subir, porque aí seria uma armadilha. Com certeza, a hora que ele subisse lá, ele ia receber uma puta vaia. 5 segundos depois, essa vaia, esse vídeo, em tudo que é ângulo, 360 graus, ia estar na página do MBL, sabe? É isso. Então, nesse ponto, ok, o PT, o Lula não deveria estar lá. Porém, o PT não é o Lula, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil. O PT deveria estar lá. E olha, por mais que eu seja contrário às políticas do PT, o PT deveria ser um dos partidos de esquerda que deveria sequestrar a pauta amanhã. Mas não vai. E eu acho que quem vai sequestrar a pauta amanhã é o PDT. E quem vai ganhar com essa manifestação amanhã vai ser o Ciro, e não o MBL. O Ciro e a Simone Tebet, eu acho que ali os dois vão ter uma maior projeção. E se o Alessandro Vieira for, ele também vai ter. O Diego, deixa eu só completar o raciocínio sobre o PSTU, que é para a gente ir concluindo aqui os trabalhos. Mas o principal erro dessa nota do PSTU é que eles acham que o PT... Peraí, PSTU ou PCO? O PSOL? PSTU. A nota que eu li anteriormente. É que eles acham que o PT se aliar a Tasso Gereissati, Eunice Oliveira, para garantir a governabilidade de um governo que tem como presidente o presidente de honra do PT, é a mesma coisa que participar de um ato do MBL. Isso não tem cabimento. Isso. Não tem cabimento. Um partido pragmático, como o PT é, moderado e pragmático, que está, inclusive, a fim de negociar os seus princípios mais elementares, ele tem todas as razões do mundo para fazer essas alianças com a Eunice Oliveira, com Michel Temer, com quem quer que seja, para tentar implementar o mínimo que eles consideram essencial para manter sua base política. Isso é razoável. É eu jogo não concordo. Político, isso. Não é minha política, mas eu concordo. Sim. Mas eles participarem do ato da MBL, não serve a nenhum propósito. Devia participar e sequestrar a pauta. Devia participar e sequestrar a pauta.
É uma captura. Não, tudo bem. Se não fosse isso, que é um cenário ideal, que na minha opinião é um cenário fora da realidade, mas tudo bem. É uma capitulação completa. A capitulação política que só vai fazer com que o PT se torne ainda menos diferenciado em relação aos demais partidos da ordem burguesa do que ele já é. Quer dizer, o PT está conseguindo polarizar a sociedade, está conseguindo abrir espaço para um discurso diferente. Aí eu discordo de você. Eu acho que não se deve apelar para a conciliação com esse setor. Não é questão de falar, rezar cartilha para convertido, não. A questão é a seguinte: se você rebaixa o seu programa a ponto do seu programa perder a substância, você na verdade já não tem mais nenhuma base de sustentação popular, porque já não há nenhuma razão para essa base se voltar para o seu lado e não para o lado do oponente mais forte. O PT conseguiu sim polarizar a sociedade, isso é um mérito. Não é só do PT, mas é um mérito essencialmente da imprensa ligada ao PT, 247, Blog da Cidadania, Eduardo Guimarães, TVT. DCM, Breno Altman, até o PCO, são outras organizações menores, mas é claro, esses daí em escala micro, né? Os outros têm muito mais audiência, o 247 tem muito mais audiência. E Paulo Henrique Amorim, quando era vivo, essas pessoas, eles conseguiram alguma coisa. E eles conseguiram, não foi se conciliando, falou com o evangélico. Não é assim. Claro, tem que respeitar a liberdade de crença de todo mundo, nisso eu concordo com você. Mas respeitar a liberdade também é apontar os erros, falar, não, isso daí é uma série de corporações multimilionárias, essas igrejas evangélicas, que defendem interesses econômicos muito bem definidos. Sim, sim. E não se deve fazer nenhum tipo de acordo, nenhum aceno para eleitorar. O que o Freixo faz é se comprometer muito profundamente com uma política que impedirá, se ele algum dia exercer o cargo, eu não acredito, de governador do Rio de Janeiro, o impedirá de fazer qualquer coisa diferente do que já foi feito. E só para concluir, realmente, a política do Freixo é a política do seu padrinho, Chico Alencar. Ele começou como assessor de Chico Alencar e ele faz parte dessas pequenas negociações de bastidores por cargo de assessor e tal. Ele era do sindicato lá dos professores de Niterói. E aí ele ficou como assessor. O Chico Alencar, durante a ditadura militar, foi do MDB. Era do partido consentido da ditadura militar. O que ele conseguiu lá como sendo do MDB? Não conseguiu nada. Ele não conseguiu nada. Quer dizer, o que ele conseguiu foi ganhar assim um público cativo que o elegesse deputado depois depois da reabertura. Mas que valor que teve isso aí? Não teve valor nenhum, pô. Na minha opinião, não teve valor nenhum. Cara, vou fazer um estudo detalhado aqui de caso para saber o que foi, o que não foi. Não, no fim, acabou Chico Alencar e Plínio de Arruda, que era, sei lá, o cara do Carvalho Pinto aqui de São Paulo, um cara meio da arena, meio sei lá de onde, junto no partido falando que eram revolucionários, mas isso aí é debacle total. Então, assim, vou passar para você encerrar. Eu não estou assim dizendo, não vá ninguém ao ato nem nada. Eu não vou. Talvez eu até vá como observador, né? Mas não vou participar do ato efetivamente como militante, como eu costumo participar. Participar como observador para poder falar a respeito do que, quer dizer, as previsões foram feitas, vamos ver o que acontece de fato amanhã. Eu acho que vai ser um ato muito pequeno. Isso daí já até nos dispensaria de fazer grandes comentários sobre se vai participar ou não. É um ato pequeno, então é um ato ideológico, então só valeria mesmo participar se fosse pela firme convicção de que aquela ideologia é correta. Eu não tenho essa firme convicção, portanto não vou. Então é isso aí, passo para você e me despeço. Eu acho que o ato amanhã não vai ser grande. Muito pequeno, eu tiraria esse muito. Vai ser um ato pequeno. Não vai ocupar a Paulista inteira. Porque aí, de novo, o MBL não tem base popular. Tá? Eles tentam, mas eles não têm. Será que a Globo vai botar 1 milhão lá no VAR? No VAR. Não vai ter.
Agora, de novo, vai ter projeção. Quem vai sair ganhando, no meu cálculo, quem vai sair ganhando com esse ato é o Ciro Gomes, a Simone Tebet, que tem uma projeção também por conta da CPI, né? Se o Alessandro Vieira for, ele deveria ir, assim, em termos de cálculo político, tá? A assessoria do Alessandro deveria orientá-lo a ir, porque isso aumentaria o capital político dele. E quem que vai ser o grande perdedor? Olha, eu posso estar muito errado, mas eu acho que o grande perdedor vai ser o próprio MBL, tá? Porque eles vão ficar pequenos. E você já vê na internet, como agora o MBL resolveu chamar todo mundo, fica meio feio pro MBL ficar xingando quem vai sentar tá com eles lá. Então, assim, a primeira coisa que eu achei engraçada, primeiro arrego deles, né? Você sabe que o Ciro Gomes foi processado, né, como é que é o nome daquele moço ridículo? Fernando Holliday. Ele foi processado pelo Holliday porque ele chamou o Holliday de capitãozinho do mato, né? Perdeu o processo, acho que 20 e poucos mil que o Holliday embolsou aí, fora a verba de vereança, né? Então, assim, ele foi processado pelo Holliday. E agora ele vai no mesmo carro dessa galera. Aí fica feio pro MBL, porque até ontem eles estavam xingando o Ciro, o PCdoB, o Orlando Silva. Eles estavam falando mal da Isa Pena e do negócio que teve lá no Coisa de Vereadores, do assédio. Eles estavam falando mal de todo mundo. Basicamente, eles estavam falando mal de metade do pessoal que resolveu ir. E aí, o que acontece? O MBL precisou correr atrás do prejuízo e começaram no Twitter, no Facebook, né, e tal. Eles começaram a ficar, olha, veja, não é bem assim. Porque, olha, quando a gente falou tal coisa, era outra coisa. Só que aí começou a ficar feio. Por quê? As pessoas, elas, como tem mais projeção agora, porque estão tendo que se retratar das coisas que eles falaram, o pessoal tá começando a cair de pau em cima. Falar, seus hipócritas. Então agora vocês estão querendo o apoio deles, mas vocês falaram isso tudo? Eu não sabia que vocês falaram. Vocês falaram? Caralho. Então, assim, eu acho que o grande perdedor vai ser o próprio convocador das manifestações. E justamente por isso, de novo reitero, é um erro de cálculo político da esquerda como um todo não ter sentado numa mesa e feito um acordo. Gente, a gente vai lá, a gente vai orientar as nossas lideranças a orientarem as suas bases para todo mundo ir de vermelho. E lá a gente vai ter. Porque, cara, isso aí é outra coisa que se perdeu na política internacional, né? Não sei todos os países do mundo, mas pelo menos no Brasil se perdeu. Que é assim, é tática de guerra. Uma manifestação, ela é como se fosse um simulacro de um processo de preparação para a guerra. Então você tem que ter agentes que estão indo para lá e para cá na manifestação. Você tem que ter agentes que vão lá para converter os outros. Você tem que ter, por exemplo, vamos dizer, o PT. Vamos dizer que o PT está numa manifestação da própria esquerda, está lá, a manifestação da esquerda. O PT tem que ter uma barraquinha Felícia aqui. O PT tem que ter um carro de som aqui, tem que ter um maluco com uma caixa de ovo ali em pé na caixa de ovo falando, tem que ter um outro vereador. Porque isso faz com que as pessoas tenham acesso ao discurso do partido. E, de repente, isso é uma porta de entrada para você furar uma bolha. A esquerda não fez isso. A esquerda não faz isso. E a minha esperança é que, aprendendo com os erros do passado e dos antepassados que morreram por nós, do Lenin e do caralho A4, que a esquerda aprenda a brincar de política. Porque senão ela vai ser engolida a cada novo reacionário que aparecer na política nacional. Obrigado, Luiz Gonzaga, pela participação. Precisamos realmente aprender a fazer política. Vamos tentar aqui aprender. Tchau a todos. Falou, pessoal. Mas eu acho isso mesmo, cara.